Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula é sobre razões, parte 2. Nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre as razões. É importante que vocês tenham assistido a nossa aula anterior para vocês conseguirem acompanhar os raciocínios. Hoje nós iremos falar sobre as grandezas, que eu até citei na aula passada, queria falar dela mais posteriormente. As grandezas é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. As grandezas elas podem ser aumentadas ou diminuídas. Mas o que são essas grandezas? É tudo que eu posso contar, tudo que eu posso dizer se está aumentando, se está diminuindo, tudo que eu puder contar, que eu tenho uma noção que aumenta, que diminui, é uma grandeza. Como é o exemplo do volume, ele pode ser maior, pode ser menor. A massa, a superfície, pode ser maior, pode ser menor. O comprimento de algo, a capacidade, um copo tem uma capacidade de 3 litros. A velocidade, uma velocidade pode ser muito alta, pode ser muito baixa. O tempo, o custo, a produção e várias outras grandezas nós ainda podemos encontrar. Então, as grandezas é tudo aquilo que eu posso medir, tudo aquilo que eu posso dizer se está aumentando, se está diminuindo, se está grande, se está pequeno. E agora nós vamos falar sobre a razão entre essas grandezas. Vamos falar das mesmas... quando eu estiver falando sobre a razão de grandezas, eu preciso ser razões de mesma espécie. Quando eu tenho as mesmas espécies, o que é que eu estou falando? É quando eu tenho uma razão de tempo dividido por tempo, quilômetro dividido por quilômetro, volume dividido por volume, produção dividido por produção, consumo dividido por consumo. É quando eu tenho uma razão, uma divisão entre grandezas com a mesma unidade, que falam da mesma coisa, certo? Um exemplo que eu trouxe aí em relação ao tempo, 25 minutos dividido por 12 minutos, essa razão. 13 graus Celsius dividido por 12 graus Celsius, outra razão. Agora vamos falar sobre um tipo específico de razão que é extremamente importante, que vocês vão ver tanto agora no sexto ano tanto agora no sétimo ano, como nas outras séries que virão, que é em relação à escala, em relação aos mapas. A escala de um mapa é a razão entre o tamanho do mapa em relação ao tamanho real. Por exemplo, não tem como alguém desenhar o Brasil inteiro numa folha de papel, mas existem mapas onde o Brasil está escrito na folha de papel. Se fosse para me escrever o tamanho verdadeiro do Brasil, ele não ia caber numa folha de papel. Mas como eu vou reduzir o tamanho, ele vai caber. Para me saber a escala, por exemplo, eu tenho um mapa e lá no meu mapa, no meu caderno, lá diz que de Fortaleza até Bahia são 3 centímetros. Mas eu quero saber quantos quilômetros é, na verdade, a distância entre Fortaleza e Bahia. Eu preciso saber a escala, a razão entre o tamanho do mapa e o tamanho real. Então, a escala é a razão entre a medida da maquete ou do mapa em relação ao edifício ou ao território. Como assim edifício e maquete? Se eu faço uma maquete, por exemplo, do Mercado Central, eu não vou desenhar o Mercado Central do tamanho que ele realmente é. Eu vou reduzir esse tamanho, certo? Então, o que é que significa? A escala daquela minha maquete vai ser a razão entre o tamanho do meu entre o tamanho ali do meu edifício na maquete e o tamanho do edifício real. Então, a escala vai ser o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real, o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Agora, um exercício para a gente olhar isso na prática. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja a extensão é de 15 quilômetros.
No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é. Então, a questão quer que a gente fale qual é a escala desse mapa. A escala vai ser o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Então, a escala desse mapa vai ser igual. Primeiramente, nós precisamos saber o seguinte. Eu quero que vocês se atentem a algo extremamente importante. Prestem atenção. A gente viu que o tamanho do desenho é igual a 10 centímetros e o tamanho real é 15 quilômetros. A gente não pode dividir centímetros por quilômetros. A gente precisa deixar todo mundo na mesma unidade. Então, a gente vai pegar os 15 quilômetros, porque a escala... Por que eu não pego o centímetro e transformo para quilômetro? Por que eu vou pegar o quilômetro e transformar para centímetros? Porque nos mapas, geralmente, a escala é apresentada em centímetros. Então, é melhor eu transformar 15 quilômetros em centímetros. Então, é melhor transformar 15 quilômetros em centímetros. Eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, 15 quilômetros vai ter x. Faço a multiplicação cruzada. 1 vezes x, x. 15 vezes 1000, 15.000 centímetros, perdão. $15.000 metros. Só que eu ainda não quero em metros, eu quero em centímetros. Então, vou continuar transformando. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, 15.000 metros vai ter x. Então, x vai ser igual 1.500.000 centímetros. Aí, depois que eu transformei para centímetros, eu vou fazer a divisão. Então, a nossa escala vai ser igual ao tamanho do desenho, que é 10 centímetros, dividido pelo tamanho real, que é 1.500.000 centímetros. A nossa escala vai ser igual, eu corto o 0 de cima com o 0 de baixo. Vai ser 1 centímetro dividido por 150.000 centímetros. O que significa isso? Que a cada 1 centímetro do mapa significa 150.000 centímetros real. Eu também posso escrever assim, que a escala é igual a 2 pontinhos da divisão, 150.000. Então, eu posso escrever a escala desse jeito ou eu posso escrever desse jeito. Essa escala significa que a cada 1 centímetro do mapa significa 150.000 centímetros reais. Agora vamos falar sobre outros tipos de razões. A gente acabou de falar sobre a escala, que é um tipo de razão, e agora nós vamos falar sobre outros tipos de razões, que são as razões especiais. Nós temos a velocidade média, que vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Então, para me calcular a velocidade média de uma viagem, eu vou dividir o tanto que foi percorrido pelo tempo gasto. Tem a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? Se eu quero saber a densidade demográfica, eu quero saber quantos habitantes existem por tanto espaço. Por exemplo, quantos habitantes existem em Fortaleza por metro quadrado e assim por diante. Para me saber a densidade demográfica, vai ser o número de habitantes dividido pela área da região.
Se eu quiser saber o consumo médio, quanto de gasolina é gasto em uma determinada viagem, vai ser a distância percorrida dividida pelo volume de combustível consumido. Se eu quiser saber a renda per capita, o que é essa renda? É quanto mais ou menos cada pessoa de um determinado estado ou país ganha. Vai ser o PIB, que é o dinheiro total arrecadado naquele país, região ou estado, dividido pelo número de habitantes. Agora um exercício para a gente fixar. Vanessa fez uma viagem de Fortaleza até João Pessoa e demorou 5 horas nessa viagem. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 1.000 quilômetros, calcule a velocidade média de Vanessa nessa viagem. Eu preciso lembrar que a velocidade média é igual à distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Então, a minha velocidade média, a velocidade média da Vanessa, vai ser a distância percorrida, que é 1.000 quilômetros, dividido pelo tempo gasto, que é 5 horas. Então, a velocidade média vai ser igual 1.000 dividido por 5, 200. Aí eu coloco quilômetro barra horas. Então, significa que a velocidade média foi 200 km por hora, que em 1 hora a Vanessa percorreu 200 quilômetros. Terceira questão. No País das Maravilhas existem 100 habitantes e a arrecadação total desse país é de 50 mil, o que significa que o PIB desse país é 50 mil. Qual é a renda per capita de lá? Eu sei que a renda per capita é igual ao tanto de habitantes, o PIB dividido pela quantidade de habitantes. Então, a nossa renda per capita é o PIB dividido pela quantidade de habitantes. Então, a nossa renda vai ser igual a 50 mil, que é o PIB, dividido pela quantidade de habitantes, que é 100. O zero em cima com o zero embaixo eu corto, o zero em cima com o zero embaixo eu corto. Então, a renda é 500. Então, a gente tem 500 por habitante. Uma renda de 500 por habitante. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Se você quiser rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!